Alô, boa noite. Boa noite, pessoal. Adoraria que alguém me desse um oi no bate-papo para eu saber que não estou falando sozinho. Opa, levantaram a mão ali. Boa, olá, boa noite. Eduardo, Daniel, Henrique. Legal, pessoal. Obrigado de terem sido pontuais aí. Vamos esperar mais para variar, né? Vamos esperar mais um pouquinho para ver se mais gente chega. Já já eu começo. Sejam todos bem-vindos aí ao meu próximo, nova edição do webinar aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto pra caramba, que é como fazer um produto focado no usuário. Vou dar um monte de dicas legais para vocês aí, contar um pouco da minha experiência nesse sentido, explicar por que é importante e tal. Vamos guardar mais um pouquinho. No geral, vocês estão bem? Vocês, mas todo mundo é estudante aqui, né? Vocês estão em aula? Vocês não estão em aula? Vocês voltaram? Algumas pessoas eu ouvi dizendo que estava em aula, estava de férias e voltou agora. Eu tô com pouca visibilidade de USP voltando hoje. Pelo jeito, o Daniel não gosta muito de aula. Tenho aula na parte da tarde, as aulas estão voltando agora. Tá bom, legal. Cara, espero sinceramente que não tenha impactado tanto o aprendizado de vocês, que eu acho que é a parte mais importante. Tem um monte de matéria que a gente fica feliz de não ter, mas tem algumas matérias que são importantes, enfim, para a gente construir o aprendizado que a gente precisa construir, né? Então, espero que não tenha prejudicado nesse sentido. Eu tenho um monte de matéria da época da faculdade que eu ia ficar feliz da vida de não ter mesmo, de estar de férias e tal, mas, enfim, algumas são importantes. Enfim, vocês estão atrás de uma formação, né? Além de um diploma, uma formação, vocês aprendam coisas. E, enfim, aprendizado é o que eu espero que vocês tenham por aqui também. Meu objetivo principal aqui com os webinars é que vocês aprendam coisas e estejam mais bem preparados para tocar uma empresa, caso vocês queiram tocar uma empresa, caso vocês queiram trabalhar numa empresa que está bem no comecinho também. Acho que muito dos conhecimentos que eu passo por aqui ajuda, da experiência que eu passo também ajuda. Enfim, já deu 2 minutos, eu vou fazendo aquele warm-up de sempre, assim, dando uma aquecidinha, para passar os primeiros slides, que aí até engrenar dá tempo do pessoal chegar. Vamos lá. Então, hoje eu vou falar sobre como criar um produto focado no usuário. Como eu disse, é um assunto que eu gosto bastante. Antes de tudo, tá todo mundo vendo eu no cantinho com os slides na tela aí. Vocês podem só me confirmar que está funcionando. Eu troquei de computador, eu estou com uma configuração nova. Joia, obrigado, gente. Beleza, obrigado, José, obrigado, Eduardo, obrigado. Mais alguém falou assim aqui, Pedro. Tá bom, vamos lá. Vamos seguir. Bom, um histórico rápido sobre mim. Eu imagino que muitos de vocês devem me conhecer já. Quem não conhece, aqui, cara, menos de um minuto eu vou tentar fazer o Se Vira nos 30 aqui para contar minha história. Eu sou nerd, eu fiz engenharia mecatrônica, sou nerd, gosto de programação, gosto de, enfim, tem algumas coisas nerds que eu não gosto, tipo Star Wars, por exemplo. Não é que eu não gosto, não ligo muito, mas eu sou nerd que gosta de programar, gosto de videogame, gosto desse tipo de coisa. E eu fiz mecatrônica na USP, fiz engenharia mecatrônica, não era um puta bom aluno, então, enfim, talvez vocês simpatizem nesse sentido aí. Mas na faculdade eu construí, no último ano da faculdade eu construí minha primeira startup, que foi o EBA, que era uma rede de conteúdo para universitários. Depois eu fundei a 99, 99, enfim, mais um pouco mais conhecida, vocês devem conhecer, que é um aplicativo de transporte, um aplicativo de táxi, carro privado. E depois fundei a Yellow, que teve as bicicletinhas, os patinetes aí nas ruas de várias capitais do Brasil. Eu liderei tecnologia nas empresas que eu fundei, sempre fundei com outros fundadores, então o Ariel foi meu colega de turma e foi fundador comigo de todas as empresas que eu fundei. Na 99 também a gente teve o Paulo Veras e tal. E depois que eu saí da Yellow quando a Yellow se fundiu com a Green para formar a Grow. Depois que eu saí da Yellow, eu estou usando meu tempo para ser mentor investidor anjo, basicamente para ajudar outros empreendedores
contando a minha história, trazendo um pouco dos aprendizados que eu tive, e também, em alguns casos, também sendo investidor, incentivando no sentido de também colocar um pouquinho de dinheiro e estar um pouco mais próximo das empresas. Então, essa é a minha história, rapidíssima, assim, se vocês tiverem perguntas da minha história, depois vocês podem fazer, mas o assunto aqui hoje não é falar da minha história, vai ter diversos exemplos da minha história, mas o principal não é falar da minha história em si. Agora que eu vi que tá esquisito, tá com coisas por detrás ali. Gente, ignora o que tá em volta aqui, tá? Tá tipo o fundo do negócio aqui. Mas acho que dá para vocês entenderem aí o que eu tô mostrando. Bom, esse aqui é o meu sexto webinar. Tá da hora, né? Tá da hora porque tá esquisito, né, Pedrão? Bom, esse é o sexto webinar que eu estou fazendo. Eu faço webinar a cada 15 dias de segundas-feiras, então cada hora um assunto diferente, é, que geralmente eu peço para vocês votarem. Isso aqui eu estou conseguindo gravar, já faz uns 3, 4 aí que eu estou conseguindo gravar direitinho, com a qualidade melhor. Isso vai ficar gravado e disponível depois, se vocês quiserem voltar. E os slides também, eu vou publicar eles. Geralmente demora uns 2 dias aí, pelo menos, para colocar no meu site, e depois eu circulo com o e-mail de todo mundo que se inscreveu aqui, se inscreveu com e-mail, eu circulo nesse e-mail o link tanto da apresentação quanto dos slides, quanto desse vídeo, tá bom? Bom, como vocês já estão fazendo aí, eu sugiro para vocês, usem o chat aí, se vocês tiverem algum comentário no que eu estiver falando aqui, no que eu estiver falando na hora, que seja uma coisa rápida, assim, que eu possa ler na hora e interagir. E se vocês tiverem perguntas, por favor, usem a ferramenta de perguntas do Zoom. Eu vou pedir de novo, como eu faço todas as vezes, para alguém colocar uma pergunta lá, genérica, qualquer tipo de pergunta serve, só para as pessoas verem onde é que fica isso aí, para todo mundo conseguir saber usar. Então, por favor, alguém entra lá e faz uma perguntinha no sistema de perguntas. Algum voluntário, João Alex, mandou um teste lá. Então, gente, se vocês puderem entrar lá e votar na pergunta do João Alex, só para eu ver que todo mundo está entendendo. Legal, tá pipocando uns votos. Então, eu vou pedir isso para vocês, gente. Quem tiver perguntas, por favor, entra na ferramenta de perguntas e coloca lá. Quem não tiver perguntas, vai de curioso lá, votar nas perguntas dos coleguinhas. No final tem um espaço para perguntas, que eu vou ler elas por ordem de joinha lá. Quanto mais joinha, mais chance de eu ler a pergunta, tá bom? Vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Tem que tirar o foco desse negócio aqui. Bom, como criar um produto focado no usuário? Esse é o assunto de hoje. E basicamente aqui é um pouco de tudo que eu vou falar hoje. Então eu vou falar o que significa ser focado no usuário, por que é importante, né? O que se ganha quando você é focado no usuário, diversas dicas de o que você pode fazer no dia a dia, quais coisas você pode se importar, assim, como você tem que pensar para ser focado no usuário no dia a dia. E vou trazer exemplos da 99, que é a maior experiência que eu tenho, assim, do ponto de vista de foco no usuário. E eu vou falar não só de como que a gente criava o nosso dia a dia, eu vou trazer exemplos do nosso dia a dia, de como a gente fazia com que o nosso dia a dia fosse focado no usuário, como também vou trazer algumas consequências, algumas coisas legais que aconteceram, que elas só aconteceram graças a esse nosso fanatismo, aí, vamos dizer, em ser focado no usuário, tá bom? A primeira coisa que eu quero fazer é uma enquete diferente das outras vezes, quem participou das outras vezes é uma enquete diferente, porque não vai pipocar na tela de vocês, mas eu quero pedir para vocês que vocês usem o chat aí e me digam um exemplo ou alguns exemplos que vierem na cabeça de empresas que você é cliente usuário, que você é apaixonado. Tem gente que é apaixonado pela Apple, legal, por exemplo, Pedro, Nubank, legal, parece que Nubank é uma empresa, todo mundo já fala Apple, Marina falou Apple, João falou Netflix, Adidas, legal, YouTube, muito bom, Delta, interessante, Nike, legal. Então, por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Coursera e a Duca eu não conheço. Provavelmente é possível que seja um de vocês aí as empresas. Não, mas é legal, inclusive, você ter isso com a sua própria empresa. Legal. Muito bom, Pedro. Então, por que eu estou pedindo para vocês pensarem nisso? Porque provavelmente
todas as empresas que vocês listaram, que vocês são apaixonados, elas fazem coisas dentro da empresa focadas no usuário, porque é o melhor jeito de você conseguir que os seus usuários sejam apaixonados por você, é você ter essa cultura, essa forma de olhar sempre para ele, tá? Então, todos esses exemplos aí, é, você consegue pegar coisas e associar coisas que eu vou falar hoje com essas empresas que vocês trouxeram de exemplo, tá bom? Bom, o que é ser focado no usuário, né? O que significa isso? Tem várias formas de definir, todas essas definições aqui não são muito bem definições, são ideias que eu tenho sobre o assunto. Então, assim, não peguei nenhuma referência nem nada do gênero, eu estou falando as coisas sobre a minha experiência e a forma com que eu descrevo o que isso significa, tá? Tudo questionável, tudo discutível, mas é meu ponto de vista, tá? Então, o que é ser focado no usuário? É tomar as decisões garantindo que o principal e maior beneficiário é sempre o seu usuário. Não é o seu investidor, não é os fundadores, não é o lucro da empresa, não é o sistema que ficou mais robusto, não é. Eu vou trazer exemplos de todas essas coisas aqui, trazer formas de falar de todas essas coisas, mas é sempre olhando para o seu usuário o que ele ganha com aquela decisão, e aquela decisão tem que ter o maior impacto nele, tá? Também entendo que não são todas as decisões que você faz isso. E também entendo que depende da fase da empresa e da situação que a empresa está. Então, tem situações que, por exemplo, passando por crise, às vezes você não consegue ser focado no usuário, você vai ter que ser focado na sustentabilidade da empresa, no quanto que a empresa consegue sobreviver, o quanto que você consegue cortar os custos e levar a empresa para frente. Então, existem situações que você vai abrir mão de você tomar decisões desse jeito, mas, no geral, e como objetivo final, esse deveria ser a forma de você tomar todas as decisões. E é isso que significa ser focado no usuário. Mas também trouxe os exemplos aqui do que não é ser focado no usuário. Uma outra forma aqui, já vou falar do que não é. O que é ser focado no usuário também é tomar a decisão como se o seu usuário estivesse participando daquela decisão. Ou, no limite, muitas vezes você consegue trazer o seu usuário para tomar decisão junto com você. A gente fez isso em algumas vezes na 99. Quando era difícil tomar algumas decisões, e quando a gente achava que a contribuição do nosso usuário era super importante, a gente trazia a opinião dele para a mesa. A gente trazia um conjunto de usuários, tanto motoristas quanto passageiros, para discutir as decisões junto com a gente. Às vezes decisões de produto, às vezes decisões até um pouco mais estratégicas da empresa. Então, é legal você fazer isso de verdade e é legal você fazer como se fosse. Então, quando você está tomando a decisão, imagina que o seu usuário esteja ali e o que ele vai pensar daquela decisão, ou qual seria a voz dele naquela decisão, e se você deveria considerar isso ou não. Qual a melhor maneira de fazer isso? O João está perguntando, qual que é a melhor maneira de sempre considerar o usuário? Acho que uma maneira de fazer isso é você realmente convidar o usuário para discussão com as pessoas que tomam decisão na empresa. Então, isso é um jeito. Você criar fóruns regulares, você criar, por exemplo, uma reunião regularmente, você convida alguns usuários para te ajudar a tomar decisão. E outra forma é você estar tão próximo do dia a dia e você ter tantos pontos de contato com o seu usuário que você meio que aprendeu o que ele pensa. E você está fazendo esse exercício em todas as decisões que você toma. Se você não tem isso ainda, o melhor você fazer é treinar isso. Você está sempre em contato com o seu usuário, ligando para ele, conversando com ele quando tem um problema, conversando com ele quando não tem um problema, perguntando o que ele achou de uma funcionalidade nova, perguntando o que ele acha do concorrente. Quando um usuário deixa de usar você e vai usar o concorrente, você pergunta por quê. Quando ele faz um movimento oposto, você também pergunta por quê. Então, assim, você ser curioso pelo seu usuário, você começa a entender ele de uma forma que depois de um tempo você fala assim, cara, é óbvio, as pessoas vão pensar desse jeito. Talvez óbvio é muito ruim porque começa a soar arrogante, mas você já tem um bom chute de como que a pessoa pensaria em relação àquela decisão. Então, ter essa proximidade é muito importante. Eu vou trazer alguns outros exemplos aí ao longo da conversa que acho que vai ajudar a você entender um pouco o que eu quero dizer com todas essas coisas, tá? Tá, o que não é ser focado no usuário? O que assim, uma empresa que não é focada no usuário faz? Ela prioriza o que é mais fácil. Então, pô, é mais fácil fazer desse jeito aqui do que fazer daquele. Por mais que aquele outro jeito seja um jeito que vai entregar mais valor para o seu usuário, ou que vai deixá-lo mais feliz, ou que vai fazer ele ser apaixonado pela sua empresa. Priorizar o que dá mais dinheiro, tipo, putz, fazer desse jeito aqui
putz, dá muito mais dinheiro do que fazer desse jeito aqui. É, então, isso é um outro tipo de decisão. Como eu falei, tem épocas na empresa que se essa empresa está precisando ir atrás de cada centavo, porque, cara, vou morrer se eu não for atrás de cada centavo, acho que você tem que tomar esse tipo de decisão. É, mas, se não é o caso, se você pode tomar uma decisão que não prioriza o dinheiro, que prioriza o seu usuário, por exemplo, eu acho que é uma boa. Eu vou dar um exemplo de uma coisa similar a isso, que expôs a gente a risco na época da 99, tá? Priorizar o que é melhor para a empresa, é, assim, claro, de novo, tem exceções, mas você tem que priorizar o que é bom para o seu usuário, a grande maior parte das vezes. De vez em quando você tem que priorizar a empresa, mas como linhas gerais, priorizar o usuário, não priorizar a empresa. E aí outra coisa que existe muito, geralmente na área de tecnologia e produto, é priorizar o que é melhor para o sistema. Ah, tipo, putz, não, eu vou fazer desse jeito aqui, porque senão o banco de dados não sei o quê, senão vai ficar com código sujo, débito técnico, sei lá o quê. Cara, não. O que você tem que priorizar é o que é importante para o seu usuário. Porque é importante para o seu usuário, você precisa se virar nos 30 e inverter o jeito que você faz seu código, seu sistema, modificar um monte. O ideal é que você vá por um caminho como esse. Claro, tudo você tem que levar, tem que fazer, colocar na balança para pensar. Então, não é porque uma funcionalidade que é super importante para o usuário tem que refazer tudo, tem que jogar fora uma coisa que você colocou muita energia. Então, você tem que pesar um pouco. Mas, via de regra, assim, as coisas mais importantes, você deveria priorizar o seu usuário e não o quão difícil ou quão complexo fica o sistema ou quão instável o seu sistema vai ficar, tal. O ideal é você trazer mais trabalho e mais energia para você e que você, entre aspas, sofra construindo esse sistema para o seu usuário ter uma experiência melhor, tá? Acho que é mais ou menos esse racional que eu quis passar aqui. Tá bom, e por que você deveria focar no usuário, né? Por que eu não posso focar na empresa, posso focar no lucro? Você pode, tá? Assim, também tem empresas de tudo quanto é tipo, mas as empresas que focam no usuário, elas têm isso que vocês mesmos manifestaram aqui. Pô, um monte de gente listou o Nubank. Por que as pessoas são apaixonadas do Nubank? Porque o Nubank ele está muito mais preocupado em ser honesto, transparente, justo com os usuários e fazer uma experiência legal para eles, do que, por exemplo, ter os lucros que os bancos maiores têm. Ele acredita que a longo prazo ele prefere ter as pessoas gostando dele e tendo essa cultura legal e sendo apaixonado pela empresa, e mais para frente você vai aumentando os serviços e criando mais lucro para a empresa, do que você ter o lucro imediato agora, por exemplo, sei lá, cobrando a anuidade do cartão, sabe? Ou cobrando taxas que outros bancos cobram. Então, ele abre mão de algumas decisões que seriam importantes para as finanças, que seriam importantes para até para a saúde como é que eu vou dizer, para a segurança da empresa, né, no sentido de segurança financeira, mas ele abre mão de tudo isso para dar uma experiência legal para o usuário. Então, e os usuários são apaixonados. As consequências é essa. Pô, aqui perguntei fácil, 3 pessoas falaram Nubank de cara, sem precisar, sem titubear. Então, você tem usuários apaixonados. E quando você tem usuários apaixonados, primeiro que é muito legal você ter uma empresa, que as pessoas são apaixonadas pela sua empresa. É, Segundo, tem algumas consequências interessantes. Por exemplo, seu crescimento orgânico é muito maior porque as pessoas falam da sua empresa por aí. Você não precisa ficar gastando dinheiro fazendo propaganda, colocando anúncio para as pessoas clicarem, converterem. Então, naturalmente as pessoas falam de você. Então, assim, a retenção, e toda vez que você lança um produto novo, é muito mais fácil, as pessoas adotam mais. Tem um lance de marca construída aí, que é um valor muito grande para a empresa, tá? Você tem, geralmente, numa empresa que tem o cliente como foco, o usuário como foco, tem colaboradores, funcionários engajados, tem gente que está fazendo lá, porque a empresa muitas vezes isso é associado a um propósito muito grande. Quando você prioriza a experiência do usuário, é uma coisa muito legal, pelo fato de ser diferente, pelo fato das pessoas trabalharem lá e estarem vendo as outras pessoas super felizes e apaixonadas pela empresa que ela está trabalhando, você tem colaboradores, você tem gente trabalhando na sua empresa que está muito mais engajada. E você, muitas vezes, se torna uma empresa mais competitiva, porque, assim, se você tem pessoas apaixonadas pela sua empresa, é, é, assim, fica mais difícil do seu concorrente levar essa pessoa para lá, entendeu? E muitas vezes, se você não tem um foco no seu cliente muito bom, o seu concorrente pode ter esse foco e ele roubar os seus clientes
roubar não, né? Conquistar seus clientes. Eu não gosto dessa palavra roubar, mas ele seduz um cliente que potencialmente poderia ser seu cliente para ser cliente dele, tá? Então, assim, isso são alguns exemplos aí de por que você deveria focar no usuário. Claro, tem muito mais coisas se a gente parar para pensar aqui, tem muito mais coisas que te fariam querer, que são consequências legais de você ser focado no usuário, mas eu elenquei essas três aqui, que eu acho que são três bem simbólicas e bem fortes aí para para vocês pensarem. Bom, aqui é uma nova sessão que eu vou trazer um pouco de dicas para como você faz para ser focado no usuário, e essas dicas vão estar basicamente em três grandes tópicos aqui. O primeiro tópico são as prioridades da empresa, o que você deveria priorizar. É, Outra coisa é métrica, ou seja, como é que você mede? Quais são as métricas que são mais impactadas quando você tem uma empresa focada no usuário? Né? Quais são os sintomas? Se você tivesse que colocar um termômetro em algum lugar, onde você colocaria o termômetro para saber se você é uma pessoa focada, uma empresa focada no cliente? E vou falar algumas dicas sobre cultura, sobre quais quais tópicos de cultura você deveria pensar, tanto da cultura percebida pelo seu próprio cliente, quanto da cultura dentro da empresa, tá? Então, assim, o que deveria ser prioridade numa empresa focada no usuário? Uma coisa é a experiência do usuário. Então, ter pessoas que estão pensando na experiência do usuário. E a experiência do usuário é um tópico bastante amplo, é um tópico que está bastante na moda também, mas basicamente é pensar em cada etapa do que a gente chama de jornada do seu usuário dentro da, da experiência que ele tem com o seu aplicativo, o seu sistema, o seu produto, pensar em cada etapa e ver como que você pode surpreender ele e quais problemas que ele pode ter ali e eliminar atritos, eliminar situações desagradáveis que eventualmente tenham ali. Então, como é que você faz para, se o seu aplicativo tem cadastro, como é que faz para o cadastro ser legal? Se você tem que pedir uma informação chata para o usuário, como você pede essa informação sem ser tão chata? Como se transforma isso numa coisa legal? Como você faz para engajar o seu usuário? Como você faz para lembrar que seu aplicativo existe? Ou você não deveria fazer isso? Tinha uma época, por exemplo, que eu era super incomodado com a quantidade de notificação que o iFood me mandava, por exemplo. Eu acho que eles tiveram uma sacada bastante legal de usar as notificações com tons divertidos, mas eles mandavam tanto que eu acabei desabilitando. Então, isso era um ponto da experiência que pode ter servido para a maior parte dos usuários. Para mim, não funcionou muito legal. Então, pensar nessas coisas, né? E acho que outra parte de experiência do usuário que é bastante importante, eu vou falar dela um pouquinho já já, é personalização, que é um pouco isso. Porque não é one size fits all, não é uma coisa que você faz de um jeito e serve para todo mundo. Se você conseguir personalizar a experiência do seu produto ou serviço para o seu usuário, é uma coisa bastante legal de acontecer, tá? Uma outra área que deveria ser prioridade na empresa é atendimento ao cliente. Então, cara, e atendimento ao cliente, você tem que ter em mente é o seguinte, cara, se a pessoa for para atendimento ao cliente, ela está com um problema. São raras as vezes, bem raras as vezes, que a pessoa vai para um atendimento. Acontece, tá? Mas é raro as pessoas irem no atendimento ao cliente para elogiar. Para chegar lá e falar assim, viu? Parabéns, viu? Vim só aqui te dizer que foi incrível o que você fez. Geralmente as pessoas usam rede social para isso, as pessoas usam outras formas de elogiar, mas assim, o que acontece? Se a pessoa foi até o atendimento ao cliente, é porque ela está com um problema. Então, você precisa estar bem preparado para receber a pessoa no atendimento ao cliente, então não pode formar filas enormes, não pode fazer com que a pessoa fique esperando muito tempo, e tem que estar bem preparado para resolver também, não só para receber ela, mas para resolver o problema. Se ela teve um problema, principalmente os problemas, se você tem uma forma de catalogar os principais problemas que vão acontecer, você já pode ter uma solução pronta para a maior parte das coisas. No limite, dá para fazer bastante coisa, como acho que até o próprio Nubank faz, a Uber faz, a 99 faz, a Rappi faz, que são resoluções automáticas. O Mercado Livre também faz algumas bem legais, que são soluções automáticas, que cara, deu um problema, eu não preciso necessariamente entrar em contato com uma pessoa, eu tenho um sistema, ou um robô, ou qualquer coisa que você possa chamar aqui automática, que vai resolver para você. Então, por exemplo, recentemente eu recebi um produto do Mercado Livre que eu quis devolver, não quis ficar feliz. Não fiquei feliz.
Tá tudo automático, não precisei falar com ninguém. Eu apertei lá, ele gera um código para você ir pro correio, você coloca o negócio no correio e resolve. Então, assim, eu consigo imaginar que isso um dia foi uma coisa, uma pessoa que foi atendendo, mas aos poucos você vai automatizando essas coisas. Então, atendimento ao cliente é muito importante. E uma coisa que acho que é interessante do atendimento ao cliente, que acho que é um tópico que eu vou falar já já também, é, cara, quando acontece uma coisa errada, quando dá ruim de qualquer jeito com o seu produto, o seu serviço, geralmente ali é uma excelente oportunidade para você conquistar o seu usuário, para você fazer ele ficar apaixonado por você. Então, se você for proativo, se você for transparente, se lidar com aquilo de uma forma boa, você pega uma pessoa que potencialmente está puta da vida e ela sai de lá apaixonada por você, porque você resolveu, porque você foi proativo, porque ela estava na cabeça dela que aquilo ia ser um negócio horroroso de ser resolvido e resolveu muito rápido, porque você confiou nela, porque você falou assim, não, tudo bem, pô, não precisa me explicar mais, já entendi tudo, eu vou te devolver o dinheiro, então, qualquer coisa assim, além de devolver o dinheiro, eu vou te dar um cupom para sua próxima compra, por exemplo. Tá? Esse tipo de coisa se surpreende a pessoa, e quando você surpreende numa hora que ela está pedindo por ajuda, nessa hora a marca fala mais forte que você. Então, nessas horas é muito bom. Essas horas são excelentes horas de você trazer um usuário apaixonado. Até imagino que algumas pessoas aí que falaram no Nubank podem ter tido alguma experiência nesse sentido, que deu uma experiência ruim no Nubank, mas você entrou no chat, o cara resolveu em 30 segundos com você, quando que se fosse no banco tradicional, sei lá, o que ia acontecer? Você ia ter que ir numa agência, você ia ter que falar com gente, e ia ser muito mais difícil o processo. Então, assim, atendimento ao cliente é uma ótima forma de você ganhar seus usuários. Mas, assim, o básico que seria de prioridade para você ter um usuário apaixonado por você, para você ter um foco no usuário, é você ter um produto, um serviço surpreendente. O que você tem, o que você entrega de valor para o seu usuário, ele fica maluco com aquilo de feliz, entendeu? Tipo, ele gosta muito do que você faz. O que você faz para ele é absurdamente melhor do que qualquer outra coisa que ele já teve. O quanto você conseguir levar o seu produto nessa direção, é nessa hora que a pessoa vai ficar apaixonada. É nessa hora que você vai conseguir realmente entregar uma coisa que é focada no seu usuário. Eu lembro até hoje, no comecinho da 99, as pessoas pediam, as pessoas estavam acostumadas a pedir táxi pelo telefone. A gente dava uma solução no aplicativo e o táxi por telefone, além de você ficar 5, 10 minutos no telefone para pedir o táxi, você esperava meia hora, 40 minutos para o táxi chegar. E com o aplicativo, além de você conseguir pedir em 2 minutos, no máximo, ali um carro para você, ele chegava em 4, 5 minutos. Então, isso era surpreendente para as pessoas. As pessoas gostavam, falavam, cara, além de não precisar falar com ninguém, eu aperto aqui enquanto estou conversando, o carro chega em 5 minutos. Então isso era bastante surpreendente para as pessoas. Isso depois virou o normal, né? Hoje em dia é o normal isso, mas naquela época era o que surpreendia as pessoas. Então é esse tipo de sensação que eu estou falando de você conseguir levar como prioridade na sua empresa, tá? E aí, pô, legal. Dicas de métricas, né? Tipo, se você precisar pôr um termômetro, aonde que você vai pôr um termômetro para medir se você está sendo focado no usuário ou não, né? Como é que você faz para saber isso? Então, assim, essas aqui foram as que vieram na cabeça, tem mais formas de você medir isso, mas essas aqui acho que foram as principais que eu pensei aqui. A primeira é churn rate. Churn rate é um nome que se dá para usuários que você está perdendo. Então, basicamente, você tem uma definição do que é um usuário ativo. Então, um usuário ativo para você é um usuário que usou seu serviço nos últimos 3 meses, ou é um usuário que logou na sua plataforma pelo menos uma vez por semana, nas últimas X semanas, sei lá, você tem uma definição de usuário ativo. E churn rate é a quantidade de pessoas que você está perdendo dessa base. Então, é a taxa de perda de usuários ativos que você tem no seu sistema. Isso é o churn rate. Então, isso é uma forma de monitorar. Quanto menor o seu churn rate, mais dá para considerar, daria para você pensar que você é uma empresa focada no usuário. Dá para pensar ao contrário também. Quando você se torna uma empresa cada vez mais focada no usuário, mais diminui o seu churn rate, tá? Aí tem NPS. NPS, para quem não sabe, é uma metodologia da Bain, que é uma sigla para Net Promoter Score, que basicamente, todo mundo já viu isso, é aquele e-mail que te mandam para vocês, que perguntam de 1 a 10 o quanto que você recomenda
o nosso serviço para um amigo? O quanto que você recomendaria para um amigo? Essa aí é só uma pergunta simples, mas basicamente ela mede o quanto que as pessoas são promotoras ou detratoras da sua marca. Então, é uma métrica de quantas pessoas estão felizes e apaixonadas e querendo falar de você para os amigos. Outra forma de medir. Outra forma de medir é vendo as estrelinhas da App Store. Então, se você é um aplicativo que está na loja de aplicativos, as estrelinhas que as pessoas dão lá, os comentários que as pessoas dão lá. Você acha que você tem que dar uma especial atenção para os comentários negativos, porque normalmente as pessoas que vão escrever, elas tiveram uma experiência ruim mesmo, entendeu? Tipo, as pessoas estão muito mais motivadas para ir lá escrever e falar mal do que para ir lá escrever e falar bem, normalmente. Então, dá especial atenção para essas pessoas. E um jeito que a gente pensava, que eu acho que é bastante útil, quando você olha os comentários da App Store, pensar assim, cara, para cada pessoa que teve a experiência ruim e se deu o trabalho de escrever um review negativo na lojinha para você, para cada uma dessas pessoas, deve ter umas 20 que não fizeram isso. Entendeu? Então, se você teve 3 comentários, provavelmente teve 60 pessoas. Se não teve mais, tá? Então, assim, isso é um bom jeito de você dar proporção, porque às vezes você fala, puta, né, isso aqui é só um comentário negativo, mas, cara, provavelmente várias outras pessoas tiveram a mesma experiência que esse cara e elas não se deram o trabalho de ir lá escrever um comentário negativo. Então, cada comentário negativo, ele é, na verdade, muito pior do que ser simplesmente só um comentário negativo. Tá? Isso é um bom jeito de pensar e de conversar assim com as pessoas e justificar dentro do time por que você deveria dar tanta atenção para esse comentário negativo. Tá? E acho que outra coisa que fala bastante aí do quanto que o seu usuário se percebe colocado como valorizado na sua empresa é alguma medida de recorrência. Então, e aí a medida de recorrência ela é um pouco mais particular de negócio para negócio, da mesma forma que o churn rate também é. Então, assim, você vai definir aí, cara, o que é uma recorrência para você? Eu quero que o cara faça uma compra por semana, eu quero que o cara faça uma compra por mês, eu quero assinatura, ou o que é, assim, que tem de recorrente e o quanto que o seu usuário, que é um usuário ativo, volta na sua plataforma ou faz mais coisas na sua plataforma ou no seu aplicativo ou no seu sistema, ou coisa do gênero. Então, é uma outra forma de medir aí, um outro lugar que daria para se colocar um termômetro para ver se você se tornou uma empresa mais focada no seu usuário ou não. Bom, e outras dicas aqui, dicas sobre cultura. E assim, esse aqui são alguns tópicos que eu acho que são importantes quando você vai pensar numa cultura focada no seu cliente, né? E esse aqui é bastante a cultura que é percebida pelo seu usuário, tá? O seu usuário percebe você dessa forma. Então, o usuário geralmente percebe você com uma proximidade maior, porque como você é uma empresa focada no seu usuário, você entende qual que é o seu público, o público que é atendido pelos seus produtos, seu serviço, e você conversa naquela linguagem. Então, de novo, pegar o exemplo que vocês mesmos deram. O Nubank falando com os usuários, ele fala na linguagem que o público, que é o público-alvo do Nubank, fala. Então, você se sente mais próximo. Mesma coisa a Apple. A Apple também, quando a Apple fala com seus usuários, ela fala na linguagem dos usuários. Então, você tem essa proximidade porque você tem uma simpatia por aquilo. Entendeu? Então a empresa, por entender você, ela consegue se comunicar de uma forma melhor. O que a gente fazia na 99, por exemplo, a gente entendia o linguajar dos motoristas de táxi. Então, existe um conjunto de gírias ali nos motoristas de táxi que a gente passou a usar. Um exemplo, o motorista de táxi chamava o passageiro que ele pega na rua, que faz sinal para ele, de maçaneta. Eu, cara, peguei um passageiro maçaneta ali e tal. As primeiras vezes a gente não entendia, mas depois que a gente entendeu, a gente mesmo passou a usar essa linguagem com o motorista quando a gente queria se referir àquela situação. Claro que a gente não usava nenhuma gíria que pudesse ser pejorativa, mas o palavreado que ele usava, a gente usava, e isso fazia com que eles entendessem a gente mais próximos dele, meio que da turma deles, assim, entendeu?
O João perguntou alguma coisa aqui. Em negócios B2B2C, você mede essas métricas para os diferentes tipos de clientes? Sim, cara. Quando você tem clientes diferentes, quando você tem marketplace, etc., você mede essas coisas diferentes. É, você mede churn separado para cada um, você mede NPS separado. Então, no 99 tinha NPS de motorista, tinha NPS de passageiro, tinha churn de motorista, tinha churn de passageiro. Não lembro quais eram as outras coisas que eu coloquei aqui. Estrelinhas da App Store também, tinha as estrelinhas dos motoristas e dos passageiros, e recorrência também. Então, tudo a gente media dos dois. No seu caso, que é B2B2C, você vai ter empresa de um lado e você vai ter o seu cliente final do outro, de cada B2B2C do jeito diferente. Mas se você tem relação com essas pessoas, faz sentido você perguntar para eles de forma separada e você ter ações separadas para cada uma dessas pessoas. E também faz sentido numa empresa B2B2C, você se colocar no lugar tanto do seu cliente B2C quanto do seu cliente B2B. Se a sua ferramenta tem interface com os dois, né? Então, assim, tudo que eu trago, eu vou trazer vários exemplos aqui, mas os exemplos da 99, a gente fazia isso com motoristas e fazia isso com passageiros. A grande maior parte das vezes de forma separada mesmo. Tipo, tem que tratar o motorista, tem que entender como que o motorista é, tem que entender como que o passageiro é, se colocar no lugar dele, ver como ele tomaria a decisão, entender ele, por que que ele usa, qual que é o churn rate, qual que é etc dele, tudo. Então, assim, de forma separada, entendeu? Dá o dobro de trabalho? Dá o dobro de trabalho, mas, cara, o que você pode fazer é entender entre todos esses tipos de clientes seus, se como é que eu vou dizer? Se tem algum que você gostaria de priorizar. Então, durante uma boa parte na história da 99, a gente tinha um foco muito maior nos motoristas. Não quer dizer que a gente destratava ou falava mal ou fazia qualquer coisa que não fosse boa para os passageiros, mas a gente entendia que para os passageiros a gente fazia uma coisa legal, boa, tal, para os motoristas a gente fazia um negócio incrivelmente sensacional e tal, entendeu? Era nesse sentido. Tá? Voltando aqui aos pontos de cultura. Proximidade, isso que eu falei, transparência. Então, geralmente uma empresa que é mais focada no seu cliente, ela está mais interessada em explicar um pouco as coisas. Por exemplo, uma empresa que vai fazer reajuste de preço, por exemplo, e ela é focada no cliente, ela não simplesmente reajusta os preços e desencana, ou só manda um e-mail, galera, ó, o preço a partir de tal mês vai ser tanto. Geralmente, ela tenta explicar por que reajuste de preço precisa. Pô, ó, já faz 3 anos que a gente não reajusta preço, e a gente, sei lá, a gente aumentou a equipe em tanto para poder dar conta de todo mundo. Então, sei lá, você tem formas de explicar, você tem uma preocupação maior em ser transparente quando as coisas acontecem numa empresa que é focada no usuário. Tá? Você tem uma preocupação maior em ser disponível, em ser fácil do seu usuário pedir ajuda para você caso ele precise de ajuda. Então, assim, o canal de atendimento é a 2 cliques de você. O número de telefone, caso seja um atendimento via telefone, está fácil em qualquer tela, não está escondido. Não é aquelas empresas que escondem o e-mail, escondem o negócio, não quero estar disponível, não quero que você fale comigo e tal. Então, geralmente, a empresa está mais disponível para você. Esse é outro elemento cultural percebido pelos usuários. Geralmente, tem uma dose de confiança grande. Então, quando o usuário fala que aconteceu tal coisa, você não fica desconfiando dele, ele quer ajuda, falando, não, mas você fez sei lá o que errado, mas você não sei o que, você não sei o que. Às vezes você até tem um tom investigativo, mas é um tom investigativo muito mais para você entender como seu produto poderia ser melhor e servi-lo melhor naquela situação, do que porque você está desconfiando dele. Então é comum numa empresa que é focada ao cliente, se você tem um problema, acontecer coisas como essa que eu falei. Não tem problema, cara. Foi errado o produto ou serviço para você, a gente devolve seu dinheiro e toma aqui um cupom ainda para você usar. Uma coisa. Isso é uma coisa de confiança. Tipo, cara, não vou ficar te questionando. Eu vou confiar em você e beleza. E é isso aí. Então, e aí, outra coisa que tem do ponto de vista de cultura é personalização. Então, isso é um pouco isso que eu falei, né? Esse lance de motorista e passageiro, não trata todo mundo igual. Mas nem sempre dá também para personalizar, dependendo do tipo de serviço, do tipo de produto, não dá para personalizar, mas é uma outra ideia
que surge na cultura. O usuário usando o seu produto, ele percebe que o seu produto é mais para ele do que é para o amigo dele ou para o outro. Sei lá, Spotify, por exemplo, é um bom exemplo disso, cara. YouTube também, alguém falou YouTube aí, o YouTube é um excelente exemplo disso. Eu adoro isso no YouTube, cara. Eu entro no YouTube hoje, tá lá tudo que eu gosto. Não tem nada que parece genérico, que é para uma pessoa qualquer. Não, aquilo tudo ali é para mim. Então a personalização é um negócio que traz bastante esse lance de percepção de, pô, esse produto é feito para mim, esse produto foi pensado para mim. Tá? Legal. Outras coisas de cultura, que é aí mais interno da empresa, e não é mais o que é percebido pelo usuário. Então, assim, tinha um termo que usava antigamente, eu não sei se hoje se fala isso ainda, na época do meu pai falava isso, que é o lance da barriga no balcão. O que é barriga no balcão? É o dono da empresa, o fundador da empresa, está com a barriga no balcão, está atendendo os seus clientes ali. Não é que ele colocou um funcionário para atender os clientes, não, ele está lá e ele está atendendo e ele está vendo as necessidades do cliente. Então, isso é um elemento cultural forte. Você está próximo do seu usuário sempre. Conforme a sua empresa cresce, fica mais difícil de você fazer isso de forma, sei lá, estatisticamente relevante, mas você não deixa de estar próximo, você não deixa de se interessar pelos seus clientes quando você tem a oportunidade de falar com eles. E você se força a ter oportunidade de falar com eles. Então você está lá conversando com ele, entendendo o que as pessoas estão percebendo das funcionalidades novas, ou como que ela está te comparando com o cliente dela, assim, você está constantemente super interessado e curioso pela percepção que o seu usuário está tendo de você e ativamente fazendo esse tipo de coisa, tá? Outra coisa que é legal dentro de casa fazer é você celebrar conquistas importantes para os usuários, não só vendas, porque é comum você celebrar, a gente vendeu tanto, a gente teve tantas instalações, tal, mas celebrar coisas do tipo, pô, a gente aumentou a retenção dos nossos usuários, a gente diminuiu a quantidade de usuários que estão visitando o nosso aplicativo, ou até coisas que são qualitativas e não quantitativas, do tipo, puta, olha que mensagem bonita que o usuário mandou. Olha que situação simbólica que aconteceu. Eu lembro de um caso super relevante na 99, lá para 2015 mais ou menos. A gente teve um usuário passageiro que mandou uma mensagem super bonita para a gente, que ele teve, a mulher entrou em trabalho de parto e eles tiveram algum problema com o carro deles, alguma coisa assim. E o cara na hora falou, cara, deixa o carro aí, vamos de 99. Ele pegou o aplicativo, pediu 99 e, enfim, eles tiveram um filhinho lindo e tal. E eles mandaram mensagem pra gente, uma mensagem super carinhosa para agradecer. Falou, cara, se não fosse vocês, eu não sei o que seria. E a gente hoje tem um filho aqui que deu tudo certo no parto, graças a 99. Super bonitinho e tal. E foi um negócio que a gente celebrou dentro da empresa. Tanto que todo mundo que estava naquela época na empresa, e até gente que não estava naquela época, ficou sabendo dessa história. E celebrou e viu isso com muito carinho e gostou disso, né? E a gente fez coisas muito legais. Depois a gente mandou um sapatinho, uma cartinha escrita à mão, super bonitinha para eles também. Então, assim, essa troca de carinho foi uma troca bastante legal, mas também mostra que a gente não está celebrando só receita, não está celebrando só bater meta na empresa, a gente está celebrando que o nosso usuário está feliz e apaixonado pela empresa também. Então, isso é uma outra coisa culturalmente bastante legal de você ter dentro da empresa. E aí, outra coisa que eu falei pô, é muito ruim quando as coisas dão errado, tá? Quando a experiência do usuário não é a que você gostaria que fosse. Cara, mas isso acontece em toda empresa, no começo pelo menos. Tá? Sempre tem uma coisa que dá ruim, um sistema que cai, uma situação que ela é tão esquisita que você nunca teve que pensar nela, super novidade, uma coisa que você não tinha na cabeça que aconteceu. Então, acontece isso. E nessas horas, como eu já falei, é uma excelente hora para você olhar para isso e falar assim, cara, como é que eu transformo essa pessoa que está com raiva, é, com razão de ter raiva de mim, como é que eu transformo ela, como é que eu posso corrigir esse problema com ela, me redimir com ela para que ela seja apaixonada por mim. Então, assim, essa é uma outra coisa que é diferente você entender que problemas acontecem e deixar ele para lá, pô, beleza, teve X% dos nossos usuários, teve experiência ruim. É diferente você olhar para isso e falar assim, isso faz parte do jogo, e você falar assim, não, deixa eu fazer alguma coisa para essas pessoas que tiveram uma experiência errada, uma experiência ruim, e vou fazer com que a experiência que é ruim não seja tão ruim, seja um pouquinho melhor para elas.
Então, essa é uma outra oportunidade, geralmente muito boa, para você construir conexão com seus usuários, tá? Aqui, uma outra etapa aqui do nosso papo, eu vou trazer exemplos do dia a dia, como é que a gente conseguia ser, como é que a gente fazia para ser uma empresa focada no usuário no dia a dia. O que acontecia no dia a dia da empresa que fazia com que a gente fosse focado no usuário, tá? Então, assim, algumas coisas aqui, quem estava no último papo de cultura vai ver uns exemplos parecidos, até porque esses dois assuntos eles têm uma relação bastante grande, tá? Esse lance de foco no usuário e o lance de cultura. Então, assim, essa é uma das coisas, por exemplo. A gente tinha, em toda a sala de reunião da 99, a gente tinha mandado imprimir uns. Sabe aqueles displays que ficam no cinema, na saída do cinema, que é um display de papelão com uma foto, que geralmente tem um personagem do filme ali, alguma coisa assim. A gente fez essas coisas com um motorista e um passageiro da 99 reais, então a gente chamou passageiros e motoristas que eram próximos da gente e que eram notórios assim, a gente chamou eles para fazer uma sessão de foto e a gente imprimiu em tamanho real essas pessoas e eles ficavam em toda a sala de reunião. Cada sala de reunião tinha motoristas e passageiros diferentes, mas tinha um motorista e um passageiro ali. E a gente comunicava para todo mundo e dizia, gente, todas as decisões que você tomar na empresa, essas decisões têm que levar em consideração essas duas pessoas, que é como se elas estivessem na sala com vocês, discutindo as mesmas coisas que vocês. Então isso era um símbolo para as pessoas lembrarem que elas tinham que pensar nos nossos passageiros, nos nossos motoristas, em cada decisão que elas estavam fazendo naquela sala de reunião. Então isso é um exemplo do dia a dia de como a gente fazia para ser focado no usuário. Outro exemplo, no saguão da 99, na hora que você entrava no saguão da 99, a gente tinha, eram 2 ou 3 televisões, e essas televisões estavam ligadas num sistema que mostrava em tempo real os comentários que as pessoas faziam nas corridas. Hoje em dia acho que você só pode dar estrelinha, né, nas corridas, mas naquela época, assim, além de poder dar estrelinha, você tinha um campo aberto lá para você, enfim, escrever o que você quisesse sobre aquela corrida. E essas coisas passavam em tempo real no telão. Então, todo mundo que estava no saguão da 99, e até cliente visitando, fornecedor, gente que vinha para reunião, mas principalmente as pessoas da 99, elas estavam em contato com esses comentários em tempo real. Então, aquilo dava bastante voz para o nosso usuário e dava bastante visibilidade e contato de qualquer pessoa da empresa com a opinião do nosso usuário. Então, assim, você estava lá, cara, você passa lá todo dia e você, sei lá, para esperar o elevador, você fica lendo o que está escrito ali. Cada vez que você passa ali, depois que você leu uma mesma mensagem 2, 3, 4 vezes, você passa a querer se mexer em relação àquilo, né? Então, por exemplo, já vi um comentário das pessoas falando assim, putz, cara, só essa semana eu já vi 3 comentários de gente reclamando que o carro estava fedido. Será que a gente não devia fazer uma campanha de dar cheirinho para os motoristas? Aquele cheirinho que pendura no coisa? E, pô, aí surgiram iniciativas como essa. Mas, basicamente, aquilo forçava não, influenciava as pessoas para pensar nos assuntos que eram importantes para os nossos usuários, tá? Outro exemplo do dia a dia. Todo mundo que entrava na empresa, primeiro dia de uma pessoa contratada da 99, ela passava, as pessoas sempre entravam nas segundas-feiras da 99. E as segundas-feiras, a primeira coisa que a gente tinha é a nossa reunião da empresa inteira, que acontecia toda segunda-feira, então a pessoa se apresentava para todo mundo, fazia uma reunião com os fundadores da empresa para contar a história, então, e para todo mundo meio que se habituar, tipo, contextualizar um pouco onde que ela está, como que a gente chegou até ali e tal. E depois daquilo, ela ia passar um período de algumas horas no nosso atendimento ao cliente. Então, todo mundo que entrou na empresa passou pelo menos algumas horas respondendo usuários, passageiros e motoristas que entraram em contato com a gente porque teve algum problema. Ou porque deu problema na corrida, ou porque deu problema com documentação, ou porque deu problema porque esqueceu uma coisa no carro. Então, gente, um monte de assuntos que as pessoas entravam em contato com a 99, mas todo mundo que estava na empresa passou um dia lá e entende
quais são as dores do nosso usuário, entende por que ele entra em contato, teve um contato próximo com os nossos usuários, tá? E vira e mexe a gente fazia, de tempos em tempos, a gente fazia a gente chamava a área de atendimento ao cliente da 99 de UAU, que a gente queria entregar um atendimento UAU para as pessoas, e o UAU era a unidade de atendimento ao usuário. E a gente usava essa sigla tanto porque para se referir à área, como que para mostrar que essa área queria gerar um atendimento que desse sensação de uau para os usuários. Então a gente fazia, eu não lembro como chamava, a gente chamava de Wow Day. Então vira e mexe a gente fazia um dia que a gente convidava a empresa inteira para passar lá, mesmo que não estava começando agora, quem já queria, quem quisesse participar disso ia lá e participava de atender os usuários. Outro exemplo do dia a dia da 99. Todo funcionário da 99 tinha desconto nas corridas da 99. Era um desconto que era basicamente o desconto do valor que a 99 lucraria com aquela corrida. A gente simplesmente repassava isso como desconto para os nossos usuários. Então, assim, não era um grande desconto, mas era um desconto. E era um incentivo para as pessoas usarem o nosso serviço, que eu acho que isso é uma outra coisa que é bastante importante. Para você sendo usuário do seu próprio serviço, é uma ótima forma de você pensar como seu usuário, certo? Então a gente fazia isso. Mas uma outra coisa que a gente fazia que era bastante legal nessa situação assim, para você ter esse desconto a 99, era super, super simples. Era só você usar o seu e-mail da 99 na sua conta da 99 e uma vez que você configurasse sua conta desse jeito, o desconto estava aplicado. E quando você usava o seu aplicativo para pedir um carro nessa situação, né, na situação que você é um funcionário da 99, assim que o carro chega e o motorista coloca lá começar a corrida, nessa hora, no aplicativo do passageiro, só para as pessoas que eram funcionários da 99, aparecia um guiazinho de conversa. Então aparecia meio que um formulário para as pessoas conversarem, incentivar as pessoas a conversarem com o motorista, então perguntar o que ele achava dar uma funcionalidade nova que a gente lançou, perguntar o que ele estava achando do concorrente, o que ele estava feliz, o que ele estava triste, ou às vezes simplesmente jogar para fora e falar assim, cara, me conta uma corrida inusitada que aconteceu, ou coisa do gênero. Então, assim, era para incentivar as pessoas a se interessarem pelo motorista. Então, isso era outra coisa que a gente colocava no dia a dia. Mais exemplos do dia a dia. Depois que a gente lançou o 99 Pop, todo mundo, toda a diretoria da 99 era obrigada a ser motorista. Tinha que fazer pelo menos 5 corridas por mês. Então, todo mundo que era diretor da empresa, uma vez por mês, pegava o seu carro e dava mais ou menos meio período, 5 corridas, e ia ficar meio período dirigindo, pegando passageiro na rua, levando passageiro no destino final, e um atrás do outro e tinha que fazer 5. Por que isso é importante? Porque servia para todo mundo se colocar de verdade no lugar do motorista e entender quais são as dores desse cara na prática. Não é entender as dores porque alguém te explicou, não. É entender a dor porque a dor está ali em você. E isso foi muito importante. Então a empresa inteira tinha esse lance de ser focado no motorista, porque, cara, as pessoas eram motoristas. Né? Então assim, a diretoria toda era obrigada a fazer e o resto da empresa a gente não obrigava, mas a gente incentivava e fazia campeonato de quem fazia mais corrida, tal, esse tipo de coisa, para as pessoas irem se colocar no lugar do motorista para entender as dores dele. E quando você já viveu a pele do motorista e você volta para a empresa e vai tomar decisão de estratégia, de produto, qualquer uma, você toma a decisão de uma forma diferente, porque você já viveu a pele daquela pessoa. E não é uma pessoa como é que eu vou dizer, distante de você, genérica. Ah, não, é o motorista. Não, eu sou motorista. Eu tô lá no dia a dia e eu quero isso para mim. Porque para mim essa funcionalidade vai ser melhor. Para mim isso aí vai ser bom. Entendeu? Então essa é uma outra forma muito boa. Quanto vocês puderem na empresa de vocês se colocarem no lugar do usuário de verdade, ser usuário de vocês, um negócio que faz bastante diferença na sua percepção de como que seu usuário é e na sua tomada de decisão, tanto de estratégia, quanto de produto, quanto de serviço, quanto de atendimento ao cliente e etc. Todas essas coisas fazem bastante diferença. Legal, ótimo, obrigado, João Lex. E aí, aqui eu vou trazer um pouco de exemplos das decisões que a gente tomou na 99, que a gente tomou porque a gente estava ali na hora pensando qual era o impacto daquela decisão no usuário. E talvez se a gente não tivesse esse jeito de pensar, as decisões seriam de uma forma diferente. Então, esse é um primeiro exemplo lá dos primórdios lá da 99, lá 2014.
a gente começou a colocar o nosso pagamento eletrônico, né? Então, em 2014, passou a ter a funcionalidade de você cadastrar seu cartão de crédito e a corrida ser cobrada no cartão de crédito. Só que isso tinha um problema, porque ainda não era permitido naquela época calcular automaticamente o valor da corrida. O cálculo da corrida teria que ser o cálculo do taxímetro. Então a gente precisava de uma forma que o motorista digitasse o valor do taxímetro e cobrasse no cartão do passageiro. E a forma como que outros aplicativos faziam era, chegava no final da corrida, o motorista falava assim, como você quer pagar? Aí o passageiro falava assim, eu quero pagar com pagamento com cartão de crédito que eu cadastrei no aplicativo. Ah, tá bom. Aí o motorista ia lá, abria uma telinha, digitava o valor do cartão de crédito, apertava o botão, ia para o sistema mandava uma notificação no aplicativo do passageiro, ou o motorista quer te cobrar R$ 25, pode cobrar? Sim, pode cobrar. Voltava para o sistema, aí o sistema transacionava o cartão de crédito, dando certo, ele modificava os dois e falava assim, beleza, o pagamento deu certo, pode sair do carro. Esse era o fluxo normal. Só que esse fluxo normal, ainda mais naquela época que a internet não era tão boa ainda, ou, enfim, não que agora seja boa, mas era pior ainda do que é hoje, é, muitas vezes a situação demorava 2 minutos. E, cara, 2 minutos numa situação que você está parado desembarcando de um táxi, na Avenida Paulista, tal, que você quer sair rápido, não dá, o negócio tem que ser instantâneo. E a gente criou uma solução que basicamente é o seguinte: quando você estava pedindo o carro, você já mandava que você queria pagar com o cartão de crédito. Então, o motorista não tinha que te perguntar no final da corrida, era automático. Chegava no final da corrida, na tela do motorista, ele tinha que digitar o valor do taxímetro. Ele digitava o valor do taxímetro, depois vinha uma tela logo em seguida, que a tela pedia para o motorista digitar ou para o passageiro digitar os 3 primeiros dígitos do CPF do usuário. E aí o usuário digitava os 3 primeiros dígitos do CPF no celular do motorista e tem acertado, pode descer do carro. Esse processo demorava 5 segundos. É super rápido. O motorista lá digitou o valor do taxímetro, a pessoa foi lá, digitou, porque nada disso precisava de internet. E a gente processava o cartão depois que o usuário saiu do carro. Então, a forma que a gente fazia isso era, não precisava de bateria no celular do passageiro, porque muitas vezes no meio da corrida terminava e tal. Então, assim, era o mais próximo que dava a fazer da situação de hoje, que é chegou no destino, você sai do carro e você não precisa se preocupar. Mas como naquela época as pessoas queriam que o valor do taxímetro fosse verificado de alguma forma, e também isso também servia para verificar que a pessoa certa entrou no carro certo. Esse problema existe até hoje. Tenho certeza que algum de vocês já passou por isso, de ter entrado no carro de outra pessoa que pediu para o aplicativo. Então essa também evitava que o cartão de crédito de outra pessoa fosse cobrado, tá? Então, e a gente fez toda essa situação para a gente focar em ter uma boa experiência para o usuário, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E por que essa decisão foi importante? Porque ela trazia um risco grande na empresa. Porque se o cartão de crédito não passasse, a gente que ia assumir a conta, porque a gente não deixava de pagar o motorista caso o cartão de crédito não passasse. Então a gente trazia para a gente o risco do passageiro não pagar. E isso é o que os outros aplicativos não quiseram fazer. Os outros aplicativos falaram, não, cara, só vai descer do carro depois que tiver tudo certo. A gente falou, não, vamos fazer esse sistema aí, a gente só confere que a pessoa está certa e tal. Se der para passar na hora, a gente passa na hora. Se não der para passar na hora, a gente põe na fila e passa depois. Porque também tinha uma situação onde o táxi ia deixar a pessoa num lugar que não tinha internet, aí não funcionava. Então tudo também funcionava sem internet. Porque esse verificador do CPF aí já estava embarcado desde o começo da corrida. Então, a gente fez tudo isso trazendo um grande risco para a empresa, que era o risco do cartão de crédito do passageiro, para dar uma experiência bastante legal. Então, foi um foco bastante forte em como que a gente traz uma experiência que era, cara, a experiência do usuário 99 nessa época, comparado com qualquer outro aplicativo, a experiência de pagamento era ordem de grandeza maior, melhor. Então assim, isso foi uma das coisas que a gente fez, focando na experiência no usuário, que foi bastante legal. Renato, como funcionava a comunicação das novas funcionalidades para os taxistas? Como funcionava esse processo? Quais meios vocês usavam? Cara, coloca essa pergunta na listinha de perguntas lá e aí eu respondo no final, beleza? João, brigadão, cara. Outro exemplo legal que a gente tinha da 99 que a gente fez focado nos nossos usuários motoristas. Tinha uma parte, assim, para você poder ser motorista 99 e receber o dinheiro que era pago nos cartões de crédito, você precisava passar a sua conta bancária para 99. Só que conforme a gente foi
conhecendo os motoristas e cadastrando os motoristas no meio de pagamento eletrônico, a gente percebeu que muitos deles não tinham conta em banco, porque eles não podiam ter, porque o banco não estava interessado nele, seja porque ele tinha nome sujo, seja porque ele não tinha renda suficiente para ser cliente do banco, esse tipo de coisa. Então, muitos motoristas não tinham e não podiam ter conta em banco. Só que a gente queria que esses caras também tivessem acesso às corridas que as pessoas querem pagar com cartão de crédito. Então a gente foi atrás de uma solução que acabou sendo uma solução muito legal, que é quando você vira motorista 99, você recebe um cartão, que é um cartão pré-pago, e a gente paga as corridas ali. E para você ter esse cartão, você não precisa da mesma aprovação que um banco passa. É uma aprovação muito mais simples. E aí, a gente conseguiu fazer um negócio para a experiência do motorista que era um negócio incrível. Que porque a gente conseguia, através de integração do sistema, pagar de forma muito mais ágil no cartão de crédito, nesse cartão pré-pago que a gente estava entregando para ele, a gente conseguiu fazer isso em tempo real. Então, nos outros aplicativos, o motorista recebia o valor da corrida. A corrida acabou agora. O motorista recebia em até 10 dias aquela corrida. Então, geralmente era um dia fixo da semana, tipo, pago toda sexta-feira. É, então, sei lá, se a corrida foi na terça-feira, ele vai receber na sexta. Se a corrida foi tipo na quinta, ele só vai receber na outra sexta, coisas assim. Então, sempre tinha um bom tempo para o motorista receber aquela corrida. Quando a gente colocou esse cartão para rodar, a gente pagava instantaneamente. Então, o motorista fazia corrida, 2 minutos depois o dinheiro estava na conta do motorista, né, no cartão do motorista. Então, isso foi outra coisa que a gente trouxe de uma experiência muito legal para o motorista, que é receber o dinheiro que ele merece na hora, o mais rápido possível, e não ter que esperar alguma burocracia da empresa para aquele dinheiro ser pago. Então, isso foi outra decisão muito legal que a gente fez, extremamente focada na experiência que o nosso usuário, principalmente o motorista, ia ter nessa situação. Tá? Esse aqui é um exemplo legal, porque é um exemplo ao contrário, que muita gente pedia pra gente agendamento de corrida. Então eu falava, cara, putz, adoraria ter essa experiência de, por exemplo, eu tenho um voo para o aeroporto amanhã cedo, eu deixo um táxi agendado tal, e fica lá marcado, só põe no aplicativo que eu quero esse carro amanhã, a tempo tal. E a gente sempre bateu muito forte que a gente não queria essa funcionalidade, mas com justificativa da experiência do usuário. A gente falou, cara, eu não quero que você precise se preocupar em agendar uma corrida. Eu quero que, na hora que você quiser um carro, sempre que você quiser um carro, você vai apertar um botão e o carro vai chegar para você. Porque é uma falsa esperança também o agendamento, porque o funcionamento, no final das contas, ele é equivalente ao você, na hora que você quer apertar. A única coisa é que você agendou apertar o lance de apertar o botão na hora certa, porque pode ser que também não aconteça. Todos os outros aplicativos que também faziam agendamento, acontecia do agendamento não ser completado porque não tinha motorista disponível naquela hora. Então, assim, é uma falsa esperança e a gente falava assim, sempre falou, cara, na verdade o que a gente quer para sua experiência incrível, é você apertar o botão, não importa qual hora que é, e chegar em 2 minutos para você não precisar agendar nunca um carro. Então, isso é uma outra coisa que a gente ouvia bastante dos nossos usuários, a gente acabou não implementando, mas a justificativa sempre foi focada na experiência. A gente queria que a experiência fosse incrível, para que não, ela fosse tão incrível para que não precisasse dessa funcionalidade que eles pediam para a gente. Tá? Então, esse é um outro exemplo, meio contra-exemplo, meio esquisito, mas quis trazer ele para vocês, porque era assim, era coisa que decidiu não fazer por conta da experiência, é um negócio meio diferente. E aí uma outra decisão aqui, que também foi bastante focado no usuário, porque a gente só conseguiu perceber a sutileza disso quando a gente falou com o motorista. O que acontecia? No começo da 99, a gente mandava na tela de oferta de corrida para o motorista as informações do endereço. Só que a gente mandava isso para vários motoristas e depois que eles aceitavam, um deles só que ia até o endereço do passageiro buscar ele. Os outros, a gente simplesmente respondia, tinha um motorista mais perto do que você. Então a gente desempatava eles para ver quem que estava mais perto do passageiro. E quando a gente começou a fazer isso, aí não sei se por conta da experiência, eles não estarem tão acostumados com o aplicativo ou por malandragem, eles acabavam indo para o endereço mesmo quando o aplicativo dizia não, outro motorista que vai buscar, não é a sua vez de buscar, não é porque tinha outro motorista mais perto, eles acabavam indo mesmo assim.
e acabava que aí chegava 2, 3 táxis pro passageiro nessa época. Então o que a gente fez? A gente tirou o número. Então você mandava o endereço pro motorista nessa situação, mas sem mandar o número. Mandava lá, sei lá, Avenida Paulista, mostrava o ponto no mapa, mas não dizia o número e só dizia o número depois que ele era escolhido para a corrida. Falava assim, não, é você que vai buscar, então aqui está o endereço completinho para você. A gente fez isso, um monte de motorista reclamou, e até alguns eram por malandragem mesmo, mas a gente começou a ouvir eles e falou assim, cara, por que é tão importante para você o número? E o número é importante porque, enfim, não sei se todo mundo sabe isso, mas a numeração das ruas, ela é sempre par, par, par num lado da rua e ímpar, ímpar, ímpar no lado da rua. Então você consegue saber o lado da rua se ela é par ou ímpar. Na grande maior parte das vias, isso não é uma informação relevante, mas em vias que são muito grandes, como a Avenida Paulista, por exemplo, isso é muito relevante e os motoristas sabem. Então, o motorista sabe qual lado é par ou ímpar da Paulista. Então, ele sabe se aquela chamada, sendo par ou ímpar, é fácil ou difícil dele ir até aquele endereço. E a gente ouvindo isso, só porque a gente era muito próximo dos motoristas e eles abriram isso para a gente, que a gente descobriu esse problema. Então, a gente passou, ao invés de dizer o número, a gente dizer lado par ou lado ímpar da rua, na hora da chamada. E isso ajudou os motoristas ficaram felizes da vida. Então, assim, outro exemplo de a gente ter ouvido bem e estar muito próximo dos motoristas. E um outro exemplo que eu já falei aqui em outros papos foi, por conta da gente ter esse lance de que a diretoria era obrigada a ser motorista na 99, o lance da falta de segurança dos motoristas, de que ali você tem a sensação que você vai ser assaltado, que você vai ser roubado algumas vezes, a sensação ela é frequente, a sensação tem uma frequência muito maior do que o que acontece de verdade, mas a sensação está lá e as pessoas só passaram a dar importância para isso na hora que elas começaram, os diretores da empresa começaram a ter essa experiência e começou a dar importância para esse assunto. Apesar dos motoristas terem sempre reporte de assalto. Tal. E uma consequência interessante que a gente fez na empresa, a gente criou uma área na empresa, uma equipe dentro da empresa, de segurança dos motoristas. Na verdade, era segurança geral, é que 95% dos casos era segurança dos motoristas. E basicamente era uma área de atendimento ao cliente 24/7, ou seja, qualquer um que tivesse problema de segurança, assalto, roubo, coisa do gênero, podia ligar para a nossa central em qualquer hora do dia. E também era uma área que tinha uma equipe de tecnologia e produto que desenvolvia tecnologia e produto para esses casos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fazia o aplicativo, quando tinha uma região que era insegura e tinha assalto, esse tipo de coisa, outros aplicativos, como a Uber, por exemplo, eles desligavam o aplicativo naquela região. Então, tinha algumas regiões de São Paulo que a Uber simplesmente não funcionava. E a gente falou, cara, como é que eu faço para funcionar lá, mesmo sendo uma região que não é segura? E conversando com os motoristas, a gente teve essa ideia dessa funcionalidade, que foi, tem muitos motoristas que moram nessas regiões perigosas. E ele fala, cara, eu moro aqui, eu sei onde é inseguro, onde é seguro, eu sei qual rua eu posso entrar, qual rua eu não posso entrar. Então você pode me mandar essas corridas. Você manda para mim essas corridas que são em lugares que são de segurança duvidosa. E eu decido se eu quero pegar ou não, porque eu conheço a região. Então a gente passou a fazer isso. Em vez de a gente bloquear a região, que é como a Uber fez, a gente passou a oferecer a corrida para o motorista de uma forma diferente. Então a gente oferecia a corrida com uma cor diferente no aplicativo e falava, ó, se você não conhece essa região, você não precisa aceitar essa corrida, você não vai ser prejudicado caso você não aceite essa corrida, você pode deixar essa corrida passar, né? Então tinha um jeito certo, tinha um jeito mais bonitinho lá na interface mostrar isso, mas a gente tinha essa funcionalidade. Então, a gente começou a ter funcionalidades voltadas para a segurança do motorista. Tem uma outra história que eu já contei algumas vezes aqui, que também a gente criou um algoritmo que conseguia detectar sinais de assalto e roubo em tempo real. Então, a gente conseguiu, em muitos casos, evitar assalto e roubo dentro da nossa plataforma por conta de um sistema que lia diversos sinais aí dos aparelhos, dos motoristas e dos passageiros, percebia que aquilo tinha sinais parecidos com outras corridas que a gente sabia que tinha sido roubo e assalto.
e nessa situação a gente mandava uma ligação automática para o celular do passageiro do motorista para dizer que aquela corrida estava sendo monitorada, e ela estava sendo monitorada mesmo pela nossa equipe que ficava de plantão. Então, assim, essa área toda, todas essas coisas surgiram graças a gente ter essa iniciativa das pessoas dentro da 99 serem motoristas. Tá? Então, esses foram exemplos, eu acho que terminou, esses foram exemplos que a gente teve do dia a dia aí da 99, de tanto de coisas que a gente fazia no dia a dia, quanto decisões que a gente tomou, que a principal pensamento por detrás era focar o que era melhor para os usuários, para os motoristas, para os passageiros, para todos. Espero que tenham sido úteis esses exemplos. E vamos embora para as perguntas agora. A gente tem uns minutinhos aí ainda. Então, vamos lá. Teste do João aqui, concluído. Tem 3 perguntas aqui, pessoal. Se vocês quiserem alguma ordem aqui, vocês entrem lá para votar, tá? Vamos lá. Então, acabou de mudar aqui. Pergunta do Giovanni Passberg. Qual o valor da taxa que a 99 pagava do serviço? Opa! Ih, caramba, preciso clicar aqui, senão eu vou perder. Ele fica mudando. Vou responder essa do Giovanni aqui. Giovanni, qual o valor da taxa que a 99 pagava do serviço de pagamento? Vocês tinham um próprio e no começo? Como eram essas taxas? Tá, eu estou em dúvida que você está perguntando de quanto que o motorista pagava ou quanto que a gente pagava para o nosso serviço de pagamentos. Eu vou responder os dois, tá? A gente cobrava do motorista, no começo a gente cobrava 9% do valor da corrida, no comecinho lá quando a gente começou com os taxistas, e depois quando foi para o 99 Pop, eu não lembro dos valores direito, mas era alguma coisa entre 15% e 20%. Eu lembro que a gente experimentava esse valor de acordo com a praça também. Então, mas era em torno disso aí. Por a gente usar o sistema de pagamento, a gente nunca teve o nosso, a gente nunca foi uma entidade de pagamento, aí uma entidade de transação de pagamento, a gente sempre usou um fornecedor para isso. E, cara, as taxas variam ali, eu não lembro de valores exatos, mas as taxas eram, sei lá, entre 3% e 5%, por aí, eram os valores por aí, que a gente pagava do valor que era transacionado, né? Tinha uma taxa que era a taxa por transação, então tinha alguns centavos por transação, e aí tinha um valor que era proporcional ao valor transacionado. Eu não lembro de detalhes disso, cara, faz bastante tempo, então, mas era mais ou menos assim que funcionava, tá bom? Vamos lá, João Alex. Obrigado pela pergunta, cara. Como que funcionava a comunicação das novas funcionalidades para os taxistas? Como funcionava esse processo? Como funcionava esse processo? Quais meios vocês usavam? Cara, a gente usava o nosso próprio aplicativo, cara. No caso dos motoristas, tá? Você perguntou dos motoristas. A gente tentou fazer comunicação por e-mail, mas não funcionava bem porque a grande maior parte dos motoristas depois a gente acabou até usando e-mail tal para algumas coisas, mas no comecinho era bastante difícil porque os motoristas de táxis eram pessoas, a grande maior parte deles eram pessoas mais velhas e não muito tecnológicas. Então muitos nem tinham e-mail, então eles tinham que criar, tipo, a grande maior parte dos motoristas lá que a gente começou, eles nem tinham smartphone. Então, eles tinham que comprar smartphone e aí tinha que criar um e-mail para ele poder acessar a lojinha para baixar o aplicativo e tal. Então, foi bem difícil. Então, a gente usava o próprio aplicativo. Então, o próprio aplicativo, quando ele abria, a primeira tela era uma tela de comunicação com ele. Então, a gente colocava ali se ele tinha tido algum problema com a 99, estava ali, se ele tinha, por exemplo, documentação pendente, que a gente revisava a documentação dele de tempos em tempos, se tinha alguma novidade do aplicativo, a gente colocava ali, então a gente se comunicava pelo próprio aplicativo com o motorista, por muito tempo foi assim. Depois, quando a gente começou a fazer 99 Pop, a gente começou a usar também e-mail, porque aí começou a ter gente mais tecnológica usando, né? Não vou nem dizer mais jovem, porque tem gente mais, até as próprias pessoas mais velhas começaram a ficar mais tecnológicas também. Então a gente usava basicamente o próprio aplicativo para os motoristas. Tinha uma vantagem, assim, como para o motorista, aquilo ali era uma ferramenta de trabalho, então ele usava muito o aplicativo, então ele estava ali o tempo todo, era fácil usar o próprio aplicativo. Assim, a gente tinha até umas dificuldades tecnológicas, porque
o aplicativo da 99 para o motorista, ele era completamente atípico. Não existia, eu também não conheço hoje, um aplicativo que tem as características que o aplicativo da 99 tem. O aplicativo fica 8, 10 horas ligado sem parar. Assim, é muito raro você ter um aplicativo que tem esse tipo de comportamento. Você até usa, por exemplo, o WhatsApp bastante, mas não é um aplicativo que você fica ali na sua tela ali ligado o tempo todo, tal. Então o motorista está ali o tempo todo. Então é mais fácil se comunicar com ele através do próprio aplicativo. Dos passageiros a gente usava um pouco de tudo, cara. O próprio aplicativo, de vez em quando, não pode usar muito, porque como pro passageiro não é uma ferramenta de trabalho, se você se comunica muito com ele por ali, começa a encher o saco, né? Começa a atrapalhar as pessoas. Então a gente usava também e-mail para se comunicar com as pessoas, a gente usava as próprias redes sociais bastante para se comunicar com as pessoas. Então, basicamente, esses eram os canais que a gente usava. Tá? Respondi ao vivo, concluído. Pergunta do Giovanni de novo. Obrigado pela pergunta, Giovanni. Você acha válido iniciar um marketplace de serviços usando a metodologia fake it until you make it? Por exemplo, prometer que esse marketplace vai ser para ele, quando na verdade pode ser prejudicial para ele, quando você abre o leque de prestadores circunstancialmente e diminui o custo dos serviços, mas populariza os serviços na área de tecnologia. Cara, tá bem confusa a pergunta. Cara, assim, eu gosto da metodologia fake it until you make it. E para quem está ouvindo e não sabe o que significa isso, você fingir que você tem alguma coisa até você ter. Eu gosto quando ela é o que o mercado gosta de chamar, o que eu já vi esse termo em alguns lugares, quando você faz o lance do Mágico de Oz. Não sei se todo mundo lembra aí do Mágico de Oz, mas o que eles gostam de falar quando é Mágico de Oz é você tem uma coisa funcionando que parece que é um negócio lindo e maravilhoso, mas por detrás tem o cara lá que é o Mágico de Oz de verdade, mexendo as alavancas e fazendo funcionar. Nada é automático. Desse jeito, eu acho legal, se é esse conceito, eu acho legal você fazer o fake it until you make it. O que não dá para fazer, o que eu não faria, vou pegar um exemplo do 99, o que eu não faria no 99, eu faria, por exemplo, você tem um aplicativo do passageiro, um aplicativo do motorista e, cara, não tem algoritmo nenhum rolando, nem GPS, nem nada por detrás. Cada vez que chega uma mensagem do aplicativo do passageiro, eu faço assim, ó, e mando para o motorista. Isso eu faria. O que eu não faria? O que eu não faria é todos os nossos funcionários serem motoristas, por exemplo. Então, o que eu estou fakeando? Eu estou fakeando um sistema que eu posso construir depois. Eu não estou colocando fake motoristas, que é um negócio super importante, que precisa existir, que não é que eu vou codar um sistema de motoristas ou vou contratar 1 milhão de motoristas. Não, eu vou precisar que eles sejam pessoas reais e usuários, etc. Então, eu não faria isso. Então, eu não faria, se você é um marketplace, eu não faria o fake it no sentido de fake it que um pedaço do marketplace está lá. Não tá, não forja isso. Faz os marketplaces estarem lá. Se você precisa fake alguma coisa no meio do caminho, que depois você vai construir um sistema para substituir, eu acho que isso eu faria. Mas eu não faria nada que fingisse que o marketplace existe. É isso que eu não faria. Tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, porque eu não sei se eu entendi ela, mas é isso que eu tenho para dizer sobre fake it till make it nos marketplaces. Letícia Nunes, muito obrigado pela pergunta. Quem fazia a programação dos aplicativos? Apenas os fundadores ou tinha mais alguma equipe junto? Cara, por quase um ano, no começo da 99, eu era o time de tecnologia. Eu era o programador, eu programei tudo. Eu programei o aplicativo do Android, eu programei o aplicativo do iOS, eu programei o nosso sistema, eu programei nossa interface de atendimento, eu programei tudo que tinha que programar por, sei lá, 9, 10 meses na empresa, alguma coisa assim. Então, quase um ano fui eu que programei tudo. O Ariel, que era cofundador da 99 comigo, ele me ajudava a desenhar a experiência, a pensar nas telas, a pensar como que as coisas tinham que funcionar, mas na hora de escrever código era comigo. É isso. João Alex, obrigado pela pergunta também. No início de um negócio, como priorizar as features nessa visão orientada a cliente? Às vezes tenho dificuldade de operacionalizar essa priorização, ranquear as features pela geração de valor delas. Cara, um bom jeito, se você tem dúvida de como fazer isso, você pode perguntar para um próprio usuário seu,
ou para um conjunto de usuários seus. Fala, cara, eu tenho essas 4, 5 coisas aqui, que eu vou ter que fazer ela nos próximos 4, 5 meses aí, porque meu produto. Assim, no começo, você vai ter um conjunto de funcionalidades, 10, 12 funcionalidades, que, cara, você vai ter que fazer nos próximos 6 meses. O que você não sabe direito é qual ordem você vai fazer, porque no começo, quase que tudo que você vai fazer ainda é muito básico, ainda é colocar seu produto de pé, né? E nessa hora, você pode tentar conversar com seus clientes. Fala, cara, você prefere ter essa funcionalidade primeiro ou essa funcionalidade primeiro? Eles perguntam para alguns clientes, alguns potenciais usuários, e eles podem responder isso para você. E aí acho que tem que ter o seu olhar crítico de que se eles estão com a compreensão correta do que é o produto ou não. É, mas é valioso, cara. Assim, a gente normalmente não procura os nossos usuários. Os nossos usuários muitas vezes estão afim de ajudar, cara. Vocês que gostam do Nubank aí, se alguém do Nubank te ligasse para perguntar se quer uma funcionalidade ou outra, ou te manda por e-mail, por WhatsApp, não sei qual meio de comunicação você prefere, você não ia gostar? Você não ia? Pô, legal, cara, topa ajudar aí. Entendeu? Quem gosta da Apple, quem gosta do YouTube, você não toparia ajudar eles a priorizar? É, no caso deles, são empresas tão grandes que eles já têm outras formas, que eles não precisam ficar perguntando para as pessoas. Mas para quem está começando, é o equivalente a isso. Pessoas que estão ali afim e querendo usar o seu usuário, querendo ser seu usuário, você pode conversar com elas. E mesmo quando elas são seus usuários, cara, é muito importante você manter proximidade com essas pessoas. Tá? Então é isso que eu recomendaria para você, cara. Daniel Francisco, muito grande seu nome, só vou ler até aqui. O que é mais difícil? Descobrir o que é melhor para os usuários ou convencê-los de sua descoberta? O que fazer quando não houver assertividade na identificação dos problemas dos usuários? Cara, acho que tem que conversar com ele sempre. E assim, conversar, essa que é a parte difícil dos usuários, cara. Você tem que conversar com ele, tentando descobrir o que ele está querendo dizer. Muitas vezes ele não está dizendo o que ele gostaria de dizer. E às vezes ele não. As pessoas têm um costume, muitas vezes, quando você pergunta para o usuário, e é bastante importante vocês focarem nisso, cara. Ela tem o costume de, em vez de ela te dizer o problema, ela te dizer uma solução que vem na cabeça dela. E você deveria estar focado muito mais no problema do que na solução. Então, quando você pergunta para um usuário alguma coisa, é comum, por exemplo, as pessoas virem e falarem que quer agendamento de corrida. Mas o que ela quer de verdade não é agendamento de corrida. Ela quer que, na hora que ela precisa do carro, ela tenha um carro. É isso que ela quer. E aí você tem que ver como que você atende o problema dela e não a solução que ela está dando. Então, muitas vezes você acaba fazendo um negócio errado, porque você tem uma identificação do problema errado, porque se o usuário está dizendo eu quero isso, mas ele, por exemplo, outra coisa, o problema de segurança dos motoristas de táxi. Incontáveis motoristas pediram para a gente fazer um botão de pânico, para ele apertar esse botão de pânico quando tiver um assalto. Mas, cara, não é uma solução boa. Você imagina, entrou um assaltante no seu carro, tá com o seu celular ali, com o botão de pânico. Você vai até o celular apertar o botão? Você não vai, porque o assaltante vai perceber. Então, assim, não é uma boa solução você colocar um botão de pânico no aplicativo. Então, a gente preferiu fazer todas essas outras coisas que eu falei, porque o usuário pede uma coisa que é a solução que ele quer. Mas o que você tem que ver é o que está o problema por detrás. Então, cara, nem sempre é fácil descobrir mesmo, cara. Às vezes é difícil, você tem que treinar você entender o que seu usuário quer por detrás. Assim, o que eu recomendo é exercício, cara. Você ficar conversando com as pessoas e ficar perguntando o que tem por detrás e por quê. E às vezes é meio chatão, mas às vezes você consegue uma pessoa que tá com paciência de querer responder suas perguntas chatonas. É, e ficar perguntando e tentar descobrir o que está na cabeça dele o tempo todo. Então, quando não tem assertividade na identificação do problema do usuário, cara, assim, falar com o seu usuário e tentar reformular o que você está pensando e tentar ir para um caminho diferente, tentar se livrar de qualquer preconceito que você tenha, não no preconceito no sentido de maltratar as pessoas, mas preconceito de essa ideia não funciona ou não vou por esse lado. É isso que eu teria para te dizer, cara. Legal. De nada, cara. Gente, acabaram as perguntas aqui. Eu acabei de lembrar que eu não fiz a enquete. Deixa eu ver se eu fiz a enquete do quais assuntos. Eu tive uma ideia para o próximo webinar, que acho que vocês podem responder no chat, se vocês acham essa ideia boa ou não. Se for boa, eu já vou tentar rodar ela. Que é chamar uma das empresas que eu investi e que empreendeu dentro da universidade para falar sobre a experiência de empreender dentro da universidade,
e trazer um pouco de como que foi, meio que é, os últimos webinars todos foram todos eu falando com vocês. E talvez se eu conseguir trazer alguma coisa que é uma opinião de outra pessoa, pode ser legal. Vocês gostam dessa ideia? Vocês preferem esse modelo que eu faço aqui? Já falaram da Lapag. A Lapag é uma boa, que empreendedor da universidade. Eu tenho umas 3 ou 4 no meu portfólio. Seria incrível, nossa, bem legal a ideia. Legal, tá bom, tá bom. Eu acho que eu vou fazer isso, cara, porque eu esqueci de preencher o negócio dos enquetes aqui pra vocês votarem. E acho que dá uma dinâmica diferente também para mudar um pouco o que a gente está fazendo, né? Então tá, então eu vou fazer isso. Eu queria agradecer vocês terem ficado até o final aqui. Deixa eu ter um slide de fim aqui para terminar. A enquete já foi. Obrigado, gente, de terem ficado até aqui. 15, 15 finalistas aqui, 15 pessoas que ficaram até o final. Gosto muito de ajudar vocês. Espero que isso aqui tenha sido útil. Se vocês puderem, me ajude a divulgar. Tá tendo cada vez menos gente respondendo meus e-mails, participando aqui, mas eu queria continuar. Apesar de ter menos gente aqui, tem cada vez mais gente no YouTube, então, pelo menos lá está ajudando bastante gente também. Então, obrigado mesmo. É, Vejo vocês daqui 15 dias. Vou tentar falar com as pessoas, com as startups do meu portfólio para ter um negócio um pouco mais dinâmico aqui. E, e é isso. Obrigado, boa noite. Fiquem bem, boa sorte se vocês estiverem empreendendo aí. Desejo sucesso para vocês, como sempre. E contem comigo. Até a próxima, tá bom? Abraços e beijos. Tchau, tchau. Boa, já trouxe teus amigos. Boa, Letícia. Tchau, gente.